Graças a paz, queridos. Dentro de um minutinho nós vamos começar a nossa reunião. Mas como o Clésio já adiantou aqui, a Juliana já adiantou, é importante que você se prepare para o culto, né? Nossa intenção aqui é um culto ao Senhor, acima de qualquer outra coisa. Então é importante que você prepare o ambiente, coloque o seu celular aí, pelo menos no silencioso, e busque mesmo se concentrar. E eu quero propor que nós iniciemos esse tempo com um período de oração, né? Nós vivemos aí dias difíceis, dias complicados, porém eu creio que através da oração nós podemos ir muito mais além. Então eu quero orar para nós darmos início a essa nossa reunião. Amém? Senhor Deus, a Ti toda honra e toda glória, louvado seja o Seu nome, de eternidade a eternidade. Nós Te amamos, Papai. Apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, nós Te buscamos e confiamos nas Tuas promessas, na Sua graça e na Sua misericórdia. Revele-nos, ó Deus, o Seu propósito redentor. Ajude-nos, ó Deus, a nos aproximarmos do Senhor de maneira que Te agrada. Essa noite, esse culto, esse momento, nós consagramos ao Senhor. Declaramos, ó Deus, que o Senhor é bem-vindo aqui. Em nossas vidas, em nossas casas, o Senhor é bem-vindo. Repreenda toda ação maligna, tudo aquilo que é contrário à sua vontade, dos nossos lares. Manifeste-se aqui, ó Deus, dentro das nossas casas. Nós suplicamos isso, Papai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a minha casa, esse é o nosso culto familiar, embora nós estamos com algumas pessoas, né, que não moram nessa casa, mas que são da minha família, né? Meu amigo Clésio está aqui, minha esposa maravilhosa está aqui, a Andressa está ali nos ajudando na parte técnica, a Leide também está ali acompanhando o que está rolando, né, através do Facebook, do YouTube, né, Leide? Você vai dar uma mão para a gente aí, também do Instagram. Vai acompanhando na live, qualquer coisa, se alguém falar, vai respondendo as perguntas, né? Qualquer pergunta teológica, a Leide vai resolver. E nós temos também aqui o nosso querido Lucas Stedley, né? O gatão da Melvin Jones, do Paraná. Grande percussionista. Então é isso, querido. Seja bem-vindo ao nosso culto. Celebre ao Senhor conosco. Eu vou sair um pouquinho aqui para ficar melhor para o pessoal ministrar o louvor. Já estou de volta. Vamos lá.
e nem desanimar. Como aquela mãe não persiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história. Um dia nascerá, você acreditou que isso é tudo. Agora eu vou pra você. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo pra você. Não somos juntos, não. A glória, por a Deus e o levantar da minha mão é pra dizer Glória a Deus, mais uma vez, quero dizer que todos os amados são muito bem-vindos, né? Nós temos um pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. A câmera está virada, é verdade, porque, infelizmente, se nós colocarmos ela em pé, só vai dar para pegar os mais magrinhos, né? Já foi essa época, né? A gente já não está mais nessa fase de ser magrinho, não. Então, só vire o seu celular, vai ficar com as letrinhas aí, mas não é tão ruim, não. E para os nossos amados que estão no YouTube também, sejam muito bem-vindos, né? Que o Senhor Deus seja com vocês. Gostaria de dar alguns recados muito importantes aqui, ok? Primeiro, nós vamos realizar um curso chamado Amor e Respeito agora no mês de abril. E eu gostaria que os amados orassem por isso, ok? Nós vamos lançar essa campanha, se Deus permitir, a partir de amanhã já. E esse curso é muito importante para relacionamentos, para aqueles que estão casados e para aqueles que querem um dia se casar, ok? Não é um curso específico para casais casados, mas é um curso preparatório para essa batalha, brincadeira, para essa bênção que é o casamento, ok? Então, fique atento que nós vamos, se Deus permitir, fornecer aí as inscrições e haverão turmas online também que poderão fazer esse curso junto conosco. Outro aviso que eu quero dar, se você faz parte da Adorai Sinop e gostaria de ofertar ou contribuir, que você procure aí no nosso no Stories, que tem exatamente o número do Pix ou da conta para você fazer transferência, fazer o seu depósito. Enfim, é claro que se você participa de alguma outra igreja, os seus dízimos, é bom, é honroso você dizimar na sua igreja origem, a igreja que cuida de você, que te serve e tal. Porém, se você faz parte da Adorai e quer fazer isso agora, inclusive, já está disponível. E se você quiser fazer alguma oferta para a gente também, se você quer participar de tudo isso, fique à vontade, o Senhor Deus te usa. Inclusive, eu quero compartilhar aqui um sonho. Nós não temos aparelhagem de som ainda. Como igreja, nós alugamos um local que você vai conhecer nos próximos cultos, nas próximas reuniões, você vai conhecer esse local que é muito legal. Nós estamos pagando diárias, né? Nós não alugamos por um período grande, a gente só paga diária. É um lugar muito bom, só que a gente precisa da aparelhagem de som que
que vai custar aí mais ou menos uns 20 mil reais. Né? Então, nós vamos começar a levantar valentes e pessoas que queiram participar desse projeto. Vai ser algo muito, muito especial mesmo, ok? E eu creio que basicamente é isso, certo? Como nós já falamos, se você ainda não nos segue, siga aí no Instagram, siga no canal do YouTube, a gente sempre está postando uma palavra de bênção. Eu também tenho colocado as ministrações que rolam aqui no Spotify, então você pode procurar aí o perfil PR Fã do Nascimento no Spotify e com certeza você vai encontrar, ok? Então, eu creio que é isso. Vamos adorar ao Senhor mais um pouquinho. Já já eu tenho uma palavra de bênção para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vem temporal, vem um dia mal, mas Deus faz assim, é sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não para, tudo que eu sei ao Ele, com Ele às noites eu posso fazer sorrir.
não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, implorando, Senhor, que a sua palavra fale aos nossos corações, que aonde quer que cada um dos nossos irmãos estejam acompanhando, não importa o lugar, mas que o Senhor esteja a falar a cada um de nós, Deus, nessa noite. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom podermos estar aqui, não é, queridos? Compartilhando algo especial. Acho que vou chegar um pouquinho mais para frente aqui, para melhorar. Posso ter contato visual, né? Acho que aqui vai ficar um pouco melhor. Obrigado, Andressa. Andressa trouxe ferramenta aqui, mas hoje eu vou usar isso aqui. Queridos, o que eu gostaria de compartilhar hoje, assim, de uma maneira muito séria com vocês, a respeito de um novo tempo, né, de um novo normal que tem se estabelecido. Ando muito preocupado com a pandemia e com o impacto que a pandemia tem causado na vida da igreja, e não só na vida da igreja, mas na vida de cada cristão de uma maneira individual. Então vamos orar, pedir a sabedoria de Deus e a direção de Deus para essa palavra nesse momento. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora. Muitas pessoas, ó Deus, em seus lares, agora estão com seus corações quebrantados, estão, ó Deus, com seu espírito dobrado diante de ti, clamando pela tua graça e pela tua misericórdia. Uma vez, ó Deus, que muitos de nós estão apreensivos com a pandemia, com o coronavírus, porque de fato, ó Deus, estamos perdendo entes queridos, pessoas que conhecemos, e isso, ó Deus, tem muitas vezes roubado a nossa paz e nos deixado numa situação de muita incerteza. Então, ó Deus, agora eu imploro que o teu Santo Espírito tenha lugar em nossos lares, em nossos corações, para falar conosco, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos renovar nessa noite. Nós oramos, ó Deus, de todo o nosso coração, implorando mais uma vez, fale conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, outro dia eu enviei uma mensagem, na verdade um videozinho do pastor Edmund Chan, e ele traz algumas coisas bem pertinentes que eu gostaria de tentar trazer, inclusive algumas coisas que ele mencionou lá para cá. Então, muitas coisas que eu vou compartilhar aqui tem a ver com a mensagem que o pastor Edmund Chan compartilhou naquele vídeo. Agora, veja bem, queridos, no período de guerra ou nos períodos de grandes crises, de grandes pandemias, existem alguns movimentos mundiais que costumam acontecer. Por exemplo, nós vemos um consumismo exagerado nesses dias, não só nos tempos que nós estamos vivendo, quanto em outros momentos de crise e guerras que aconteceram. As pessoas, talvez pelo medo da morte, talvez por repensar mais sobre sua conduta de vida, entram nesse frenesi para se alimentar melhor, para aproveitar algumas coisas que não aproveitaram até então. Então, elas começam a gastar muito mais e às vezes até em coisas inúteis. Outra coisa que acontece nesse período é o hedonismo, né? Ou seja, muitas pessoas entram em uma onda de viver todos os prazeres da carne que até então não tinham vivido. Então, há uma explosão de sensualidade, de sexualidade, de consumo de drogas, consumo de bebida, porque a alma insegura busca um alívio. Então, nesses períodos, esse movimento é mundial, ele sempre acontece. As pessoas tendem a caminhar por uma depravação moral. E há um terceiro ponto
que não acontece com todos, é verdade, mas também há um movimento mundial que muitas pessoas, por temer a morte, pela incerteza, acabam procurando o religioso e o espiritual. E é aqui que eu gostaria de concentrar, e é sobre isso que eu gostaria de conversar com os amados também. O Edmund Chan contou uma história de um quadro que há na Galeria de Arte de Londres, um quadro muito bonito e feito por um artista italiano, e ele estava lá há certo tempo. Um dia, um professor de arte de Boston foi até aquela galeria, porque ele conhecia o artista italiano, e começou a observar, mas para ele, parecia que as coisas estavam erradas, tinha alguma coisa que não batia, que não estava legal. E ele ficou olhando, aí veio um pensamento na cabeça dele. E se aquela obra de arte, se aquele quadro não tivesse sido pintado para estar exposto em uma galeria? Ele começou a reparar e ele pensou, e se ela tivesse sido feita especificamente para ficar em uma capela, em um lugar de oração? Então aquele homem, bem vestido, cheio de títulos em sua galeria, né, em seu lato senso, ele se dobrou ali no meio daquele lugar, se ajoelhou e olhou para aquela imagem. Quando ele se ajoelhou, ele olhou daquela perspectiva, tudo mudou. Agora tudo se encaixava, as proporções se encaixavam, o jeito que Maria segurava o bebê se encaixava, ficou perfeito. Ou seja, aquela pintura tinha sido feita para ser observada de joelhos. Muitas vezes nós não conseguimos compreender as coisas espirituais, nós não conseguimos discernir os tempos e as estações, porque nossa postura está errada. Às vezes nós queremos ser senhores da razão, olhar pela nossa ciência, olhar pelo nosso próprio entendimento, mas eu quero compartilhar com você que algumas coisas a gente só consegue discernir ajoelhados. Nós só vamos conseguir discernir e entender a partir do momento que nós nos dobrarmos diante de Deus e implorarmos pelo seu entendimento. Então, é extremamente importante no período como esse que nós estamos vivendo, de tantas aflições, de tanto desespero, de tantas preocupações, e em alguns casos de hedonismo e de coisas ruins, nos dobrarmos para clamar ao Senhor, para clamarmos ao Senhor. Depois disso, eu gostaria de meditar com você a respeito do seguinte. Primeiro, nós não podemos voltar ao normal. Talvez você esteja pensando aí, poxa, quando que essa pandemia vai acabar para a gente voltar à vida como ela era antes? Quando que tudo vai voltar a ser como era? Nós não voltaremos mais para aquele tipo de normal que tínhamos antes. As coisas mudaram, queridos. E para nós, o povo de Deus, nós precisamos ficar atentos a essa mudança drástica e radical. Nós não podemos mais voltar para aquele tipo de normal, porque um novo normal emergiu. Há algo novo acontecendo aqui. Se você parar para pensar bem o que a pandemia trouxe, por exemplo, muitas pessoas preferem hoje trabalhar em home office, coisa que ninguém imaginava antes. Há uma pesquisa que foi feita e muitas pessoas hoje, elas preferem, não, eu prefiro trabalhar do meu lar. Então, é um novo normal. Pense na quantidade de comida que está sendo transportada pelos deliveries, coisa que isso não acontecia. Hoje nós temos comida, vindo para as nossas casas, as reuniões via Zoom e a educação. Quantas mudanças que houve na educação. Eu sei que é muito difícil ter os nossos filhos em casa, estudando em casa, online, mas esse é o novo normal e é muito provável que a gente não volte mais a ser aquilo que nós éramos antes. Tem pontos negativos nisso, obviamente, mas também existem muitos pontos positivos. A era digital chegou e nós, como igreja, precisamos nos adaptar. Por exemplo, agora você está aí, no conforto do seu lar, recebendo essa palavra, participando desse culto. Quem podia imaginar isso há 5, há 10 anos atrás? E se é uma ferramenta, e se você está sendo beneficiado de alguma forma, isso é algo novo que nós precisamos continuar e nos atentar por isso. Nos atentarmos para isso. Por quê?
o novo normal chegou e nós, como filhos de Deus, precisamos nos adaptar. Ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus, muitas mudanças aconteceram. Muitas mudanças aconteceram até chegarmos no dia de hoje. E agora, nós estamos vivendo essa história na pele, na pele. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os amados aqui, queridos, na incerteza podemos ter clareza. Como assim, pastor? Eu sei que tudo está confuso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não podemos mais fazer planos, nós não conseguimos mais fazer projetos, não conseguimos mais planejar viagens, está tudo muito incerto. E ainda por cima há um temor, eu não sei se amanhã eu estarei vivo, eu não sei se o meu pai, se o meu avô, ele vai estar vivo amanhã por conta do coronavírus, eu não sei se essa vacina vai resolver, porque agora existem novas cepas do vírus e está matando muito mais. Será que aquela vacina que foi desenvolvida para o outro tipo de vírus vai funcionar? Então, todos nós vivemos em uma grande incerteza. E o que falar a respeito da igreja? Nós não podemos nem ir para o culto. Por exemplo, hoje, na maior parte do Brasil, as pessoas não podem ir para o culto por conta do lockdown. O que vai ser da igreja sem o templo, sem essa figura que nós tanto idolatramos, não é? Que é a nossa igreja, as quatro paredes, o lugar do palco ali, que é uma coisa. E agora? Como é que vai ser isso aí? É muita incerteza. Mas o que eu quero compartilhar com você, meu amado, é o seguinte: você que é um filho de Deus, você que realmente ama o Senhor, se você ainda não é um filho de Deus e não ama o Senhor, eu acho importante você rever os seus conceitos e começar a buscar esse relacionamento com Ele. Mas olha, preste bem atenção, querido. Filho de Deus, apesar de toda essa confusão, nós podemos ter clareza. Clareza em Deus, porque o Deus que nós servimos tem o futuro em suas mãos. Ele tem a resposta para todas as coisas. E aqueles que pertencem a Deus podem descansar não nas circunstâncias, mas na confiança de que Deus tem o melhor para os seus filhos. Você consegue compreender isso? Eu sei que são dias ruins, eu sei que a coisa está muito nebulosa, parece que há uma sombra terrível que se abateu por sobre toda a humanidade, mas há luz aqui. A clareza de que o nosso Deus continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo poderoso. Ele sabe livrar como ninguém mais sabe. Ele sabe proteger os seus filhos. Ele sabe fazer com que, mesmo no meio do sofrimento, nós venhamos a ser transformados ou melhorados ou aproveitar coisas que a gente jamais imaginaria. Esse é o Deus que nós servimos. Nessa nova era, nesses dias difíceis, o nosso Deus continua sendo Deus, e você não pode se esquecer disso, porque senão o inimigo vai se aproveitar do seu medo e vai te manipular, talvez como nunca antes. Continue confiando no Deus que nós servimos. Amém, queridos? Eu gostaria que você não se esquecesse dessas coisas. Primeiro, não podemos mais voltar para o normal como nós o conhecíamos. Segundo, no meio da incerteza nós podemos ter clareza. Não confunda certeza com clareza. É incerto, sim, mas confiando em Deus, Ele vai nos conduzir, como Ele conduziu aquele povo no meio do deserto. Ele vai nos conduzir, como tem feito até os dias de hoje. Amém, queridos? Terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Temos, no meio disso tudo, uma grande oportunidade de cuidar das pessoas pelos meios digitais. Amado, nós precisamos parar de viver para nós mesmos e começar a cooperar em prol do reino de Deus. Hoje em dia, as pessoas elas se alimentam através, espiritualmente falando, através das redes sociais, através dos seus aplicativos. Elas estão o tempo todo buscando algo para ocupar sua mente, algo para fazer diferença em seu coração. Elas estão fazendo isso o tempo todo. Então, por que nós não podemos pegar as nossas redes sociais e usar para servir o reino de Deus? Comece a produzir conteúdo, comece a produzir algo que seja útil para as pessoas que te seguem. Talvez essas pessoas não vão ouvir a mim como pastor.
Talvez não vão ouvir o Nicodemos, não vão ouvir o Hernandes Dias Lopes, sabe? Talvez não vão ouvir essas pessoas, mas vão ouvir você, porque te conhecem. Então comece a viver para o reino de Deus. E que tudo que você tem, tudo que você posta, tudo que você faz, exalte o nome do Senhor. Se é de esperança que as pessoas precisam, comece a postar a respeito de esperança. Se é cura que as pessoas precisam, comece a orar pela cura. Se é de cuidado pastoral que as pessoas precisam, comece a usar os meios digitais para fazer isso. Hoje, as minhas reuniões com o meu discipulador, eu faço pelo Zoom, pela internet. E parece que eu estou olhando no olho dele, conversando com ele. Aqui em nossa igreja, nós estamos praticando o que chamamos de microgrupo de discipulados, que é um tipo de grupo familiar, mas que acontece online. Abrimos a reunião pelo Zoom, ou pelo próprio WhatsApp, que hoje você pode fazer chamadas, e cuidamos uns dos outros, oramos uns pelos outros. Ali nós compartilhamos a Bíblia Sagrada, ali nós temos transparência, ali nós temos envolvimento e responsabilidade mútua. Então, meu amado, terceiro, eu quero compartilhar contigo, aproveite dos meios digitais, porque as pessoas estão dispersas, desesperadas. Se você deixar de viver para si mesmo, você com certeza pode alcançar muitas vidas. Muitas vidas. E eu entendo que conforme nós formos vivenciando a palavra de Deus, mergulhados no Espírito Santo, nós podemos promover um grande avivamento. Um grande avivamento. Que começa onde? No meu lar. Que começa onde? Nas minhas redes sociais, com os meus grupos. Eu posso dar o start, a ignição de um grande avivamento. Se eu me colocar nas mãos desse Deus que é todo poderoso, nesse mundo de trevas, eu posso. Então eu quero compartilhar com você. Esse é o quarto ponto aqui. Comece um avivamento por você mesmo, através do alcance que você tem. Outra coisa que eu quero compartilhar, que eu acho extremamente importante no meio desse caos todo, e talvez que vai solidificar, que vai fundamentar esses 4 pontos que eu te dei. Quero te compartilhar. Eu quero compartilhar contigo, né? Que é melhor. Nós precisamos redefinir a palavra sucesso. Como cristãos, como profissionais, nós precisamos redefinir o que nós entendemos como sucesso. Há uma palavra que se usa muito aí, eu não gosto muito dela, mas eu acho interessante, que é ressignificar. Porque as palavras, elas perdem o seu significado, ou às vezes elas assumem outro significado. Então, o que é sucesso para você? Porque eu creio que nós podemos ter sucesso no meio dessa desgraça toda. Creio de todo o meu coração que nós podemos ter esse sucesso. Então, mas o que é sucesso? Como ressignificar? Talvez você pense que sucesso é ter dinheiro, sucesso é ser reconhecido, sucesso é ter fama, sucesso é ter muitos likes, muitos seguidores, sei lá. Talvez você esteja ainda com a sua mentalidade de sucesso ligada a essas coisas. Porém, queridos, eu quero te dizer que não é só isso. Sucesso, vou te falar assim, no meu ponto de vista, sucesso é vivenciar o propósito de Deus para a minha vida de uma maneira plena. Quando você descobre qual é o propósito de Deus para a sua vida, você vai ser uma pessoa realizada. Sabe a felicidade que você busca? Você vai encontrar. E isso é diferente para cada um de nós. Sucesso é vivenciar o propósito de Deus para a sua vida. No meio dessa turbulência toda, quem sabe o Senhor Deus pode te mostrar qual é o seu propósito. Talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você tenha perdido a sua igreja. Sim, porque muitas igrejas estão fechando. Talvez você tenha perdido familiares. Quem sabe seja um momento que você precisa sentar com Deus e perguntar a Deus, para que o Senhor me fez? Para que o Senhor quer que eu exista? Geralmente, o nosso propósito, eles estão ligados a 2 versículos na palavra de Deus. O primeiro que eu quero destacar é Mateus, capítulo 28. Quando o Senhor Jesus diz, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Pregai o evangelho está lá em Marcos 16. Às vezes eu
pego um e coloco no outro. Mas Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, 19 até o 20, diz assim: portanto, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe, queridos, esse é o propósito da vida de todo cristão. Pelo menos todo o propósito da vida vai estar ligado a isso. Vai estar ligado ao ir e ao fazer discípulos. Eu sei que é um tabu falar hoje sobre discipulado, porque infelizmente muitos conceitos errados, muitas pessoas praticaram o discipulado de uma maneira errada, mas eu vou te falar, se você é um filho de Deus, ou se você vai a alguma igreja, Deus chamou você para ser um discípulo e para fazer discípulos. O seu propósito vai estar ligado com isso, inevitavelmente. O seu sucesso vai depender do cumprimento dessa grande comissão de Cristo dada aos seus filhos. Fazer discípulos, batizar, ensinar, levando-os a obedecer. Sabe, queridos, isso é a coisa mais importante que nós deveríamos fazer. O outro versículo que eu quero destacar é o texto de Mateus 22, a partir do verso 37, quando o Senhor Jesus está falando para um fariseu sobre o que é o mais importante da lei. Ele diz: olha, ame o Senhor acima de qualquer outra coisa, e ame o seu irmão como a ti mesmo. Disso depende toda a lei. Então, o nosso propósito e a nossa realização pessoal vai estar ligada, inevitavelmente, a esses dois princípios que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Para você ter sucesso, para você ter a paz, para você ter essa realização pessoal, você precisa entender esses dois versículos e vivenciá-los com toda a força que você puder. Outra coisa, queridos, nós precisamos, além de redefinir o sucesso, precisamos essencializar as nossas prioridades. O que acontece? Nós, por não termos foco, por não sabermos o que Deus quer para a gente não consegue ter prioridade. Porém, você pode refazer as suas prioridades. E eu quero te dar aqui 3 sugestões, né? Essencializando as suas prioridades. Primeiro, faça do senhorio de Cristo a sua prioridade. Faça do senhorio de Cristo a sua prioridade. Se o Senhor Cristo não for o teu Senhor, não adianta. Sua fé não vai fazer sentido. Segundo, dentro disso, busque uma maturidade espiritual. Como que nós definimos a maturidade? Primeiro, a gente tem que entender o que não é maturidade. Maturidade não é a quantidade de textos que você decorou, que você conhece da Bíblia. Maturidade não tem a ver com o cargo que você tem na sua igreja. Maturidade não tem a ver com a quantidade de anos, né, de idade, de tempo acumulado que você tem. A maturidade tem a ver com a maneira como você se relaciona com Deus, como você se submete ao senhorio de Cristo, como você se relaciona profundamente com Ele. É isso que quer dizer maturidade espiritual. Como você se relaciona com o Senhor Jesus Cristo. Busque a maturidade espiritual. Você nasceu na fé através da água e do Espírito, é nascido de novo, agora precisa desenvolver, crescer e amadurecer. Porque, infelizmente, assim como Paulo falou há muitos anos atrás, ainda existem pessoas que já poderiam ser líderes, mas ainda são meninos, ainda são crianças espirituais. Então, busque essa maturidade como uma prioridade, que essa maturidade vai com certeza gerar um propósito eterno. Terceiro, dentro desse ponto, você precisa buscar esse propósito de se multiplicar, como eu estava falando agora há pouco. É extremamente importante você desejar em Deus o discipulado, fazer outras pessoas que são semelhantes a você. É essencial, querido. Sem isso, nós não vamos conseguir. Sem essas coisas, nós não vamos entender as eras, né? O que está acontecendo. Busque isso de todo o seu coração, porque assim, amados,
nesse período terrível, nós vamos conseguir, se Deus permitir, transformar a cultura das pessoas que estão ao nosso redor. Assim, nós, enquanto igreja, vamos ser muito mais eficientes, não só para aqueles que fazem parte do nosso círculo, mas para a nossa sociedade. No meio desse caos, no meio dessa pandemia, eu sei que você está preocupado, principalmente contigo e com as pessoas ao seu redor. Mas nós, enquanto cristãos, nós, enquanto filhos de Deus, nós podemos servir outras pessoas. Nós não podemos, nós não só podemos, mas nós devemos servir ao nosso Deus dessa maneira, sabe? E aí, queridos, saindo das quatro paredes da igreja, alcançando o mundo através das redes sociais, quem sabe, nós vamos ter uma influência direta nessa cultura tenebrosa que tem se instalado em nosso país. E por que eu destaquei esse ponto? Por que eu destaquei esse ponto, queridos? Principalmente porque isso vai te trazer o sentimento de utilidade. Porque isso vai te trazer o que eu tenho dito, que é a felicidade. E isso vai fazer de você uma pessoa diferente no meio dessa crise terrível. Se você se apegar ao propósito do Senhor, de se aproveitar das redes sociais, de se submeter ao senhorio de Cristo, de fazer discípulo, você vai ocupar a sua mente com coisas que são eternas, com coisas que vão além deste mundo aqui. Não se esqueça, querido, o Senhor Deus não tem essa terra para você como um fim em si mesmo. O Senhor, o nosso Deus, tem o seu povo para viver num lugar muito melhor do que esse. Um lugar em que não há choro, não há lágrima, um lugar que é maravilhoso. O Senhor, o nosso Deus, tem isso para cada um dos seus filhos. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, amados, é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se você, como eu disse, entender, se submeter, desejar e realinhar aquilo que Deus tem para você, olha, sua vida vai ser muito diferente e muito especial. Quero chamar o pessoal aqui que vai ministrar o louvor. Vamos ter um tempo de adoração, já eu volto para orar, para encerrar esse tempo. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, do real invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé.
recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, minha recompensa é você. Eu ouvi uma historinha bem especial. O Edmund Chan contou naquela palestra. Segundo ele, há muitos anos atrás, um professor de seminário pegou seus alunos lá dos Estados Unidos e levou para a Europa para conhecer a casa de John Wesley, que é um museu lá. E aí diz que eles foram para a casa de John Wesley e estava tudo lá mais ou menos como sempre foi, né, na sua infância. E aí eles fizeram aquela excursão e o professor foi explicando, olha aqui, é isso aqui e tal. E aí eles foram no quarto de cima, onde era o quarto de John Wesley. E aí dizem que tinha 2 marcas no assoalho, assim, onde John Wesley se ajoelhava para orar. E aquilo foi muito impactante para todos eles, porque John Wesley era um cara de oração, era um cara que não só falava sobre oração, mas que praticava oração. Aí eles foram sair, né, o professor colocou todos os alunos no ônibus, e aí de repente eles notaram que estava faltando um aluno. E aí o professor voltou e foi procurar o aluno e tal, e chegou lá no quarto de John Wesley e tinha um jovem ajoelhado sobre as marcas dos joelhos de John Wesley. E esse jovem clamava e orava e dizia: Senhor Deus, faz de novo, Senhor. Traga o avivamento, Senhor, como o Senhor trouxe na época de John Wesley. Traga, faça isso por mim. Eu estou aqui, envia-me a mim, faça por mim. Aí o professor ouviu, esperou que o aluno terminasse, e quando Billy Graham terminou de orar, ele se levantou e voltou para sua casa. Essa é a minha oração. Que o Senhor nosso Deus faça de novo as maravilhas que Ele fez em períodos difíceis. Que Deus salve as pessoas. Que Deus dê às pessoas a oportunidade de conhecê-lo como Senhor e Rei. Esse é o meu sonho. Esse é o meu desejo. E eu espero que essa chama arda também no seu coração. Isso sim é orar por coisas eternas, por coisas que não são daqui, que podem nos transportar para algo muito melhor, que é o reino maravilhoso do nosso Deus. Oremos. Papai, traga a eternidade, Senhor, nos nossos corações. Papai querido, abençoe o teu povo que assiste, seu povo que se reúne e que te adora, seu povo que participa de cultos, não só esse neste momento, mas de muitos outros por aí. Que teu Santo Espírito, ó Deus, possa visitá-los e acalmá-los, mesmo no meio de tanta incerteza. Traga, ó Deus, a nós a convicção que pertencemos a um Deus que vive e reina e que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou sonhamos. Traga, ó Deus, a consolação do teu Santo Espírito e a confiança, ó Deus, que precisamos para caminhar nesse mundo de trevas. Ó Deus, abençoe o seu povo, eu imploro, com a sua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, seja com cada um de nós. E nós, ó Deus, enquanto seus filhos, queremos, ó Deus, de joelhos dobrados, entender os tempos e as estações. Queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, nas Suas mãos, para que o Senhor faça, ó Deus, conosco o que o Senhor quiser. Queremos viver, ó Deus, para além de nós mesmos e alcançar vidas, pastoreando pessoas, servindo pessoas para que elas também Te conheçam, até que nós venhamos a apresentar homens e mulheres, ó Deus, segundo a sua maturidade, com a maturidade que o Senhor espera. Ó Deus, nós oramos agradecidos por tudo, papai. Abençoe o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Pelo que vejo, mas pelo que vejo e tudo olhos, amor e consolador da minha fé. Pelo que vejo, mas pelo que vejo e tudo O amor de Deus, eterno Pai, e a graça bendita de Cristo Jesus, do amado Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo na terra espalhada, com todos nós aqui presentes, desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito.